A paz do Senhor, meus queridos, uma alegria muito grande poder estar mais uma vez com você para nós meditarmos na lição da Escola Bíblica Dominical do próximo domingo, a lição número 3, do dia 17 de abril de 2016. O título é Justificação somente pela fé em Jesus Cristo. O textuário diz: E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Romanos 4:20. Verdade prática. A justificação dos pecados diante de Deus ocorre somente pela fé. E a leitura bíblica em classe está localizada em Romanos capítulo 4, versículos 17 a 22. Então o assunto que será estudado no próximo domingo, dia 17 de abril, é a justificação, a doutrina da justificação e o que a Bíblia ensina sobre este importantíssimo assunto. Lembrando sempre que a grande pergunta que vem à mente quando se lê, se estuda, se medita na epístola de Paulo aos Romanos é justamente esta: como Deus pode justificar o ímpio? Essa é a grande pergunta. E na lição anterior, Paulo mostrou a necessidade da salvação de toda a humanidade, porque todos estão debaixo do pecado. Romanos 3:23 é a verdade. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então o ensino de Paulo é o ensino de que todos homens são pecadores, não há um justo nenhum sequer, portanto, há necessidade da salvação. E ele termina a lição deixando um caminho aberto, justamente a lição passada, deixando um caminho aberto para a lição de agora, a lição 3, que mostra justamente que essa necessidade da salvação, ela ocorre através da graça de Deus e da ação de Deus. E entra aí um aspecto importantíssimo na doutrina bíblica, que é a justificação somente pela fé em Jesus Cristo. Então é importante observar nesta lição algumas palavras que nós devemos meditar sobre ela, é justamente isso que eu quero comentar com você. A primeira palavra é justamente a palavra justificação. O que vem a ser a palavra justificação? Justificação é um termo que se refere a um julgamento judicial, termo jurídico. É anunciar um veredito favorável, declarar justo. É isso que significa a palavra justificação. É um termo judicial, é uma declaração, é declarar alguém justo. E com relação a essa doutrina nas Escrituras Sagradas, como a grande pergunta é: como Deus pode justificar o ímpio? A resposta está na graça de Deus. O ímpio só pode ser justificado pela graça de Deus. Lá em Romanos, no capítulo 5, já que é a epístola que estamos estudando nesse trimestre, o versículo 19 diz: Porque como pela desobediência de um só homem, ou seja, Adão, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Versículo 17 do mesmo capítulo diz:
Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que receberam a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Abundância da graça. Como Deus pode justificar o ímpio? Por sua graça maravilhosa. Não pelos méritos, não pelas obras. O próprio comentarista da lição, ele na introdução, ele diz que ele apresenta os textos do capítulo 3, verso 1, até o capítulo 4, verso 25, onde Paulo trata da justificação, e o próprio comentarista, ele diz, esses textos contêm uma das mais contundentes defesas de Paulo em favor da justificação pela fé, independente das obras. Quando nós falamos de graça, nós estamos deixando completamente de lado qualquer mérito humano por suas obras. Isso é algo que nós devemos entender. A graça de Deus, ela não orbita junto com as obras humanas. Então a justificação, ela é uma declaração judicial onde Deus declara justo o pecador que crê em Jesus Cristo. É uma declaração. E o apóstolo Paulo, ele trata desse assunto não apenas nesse capítulo aos Romanos, ou na epístola aos Romanos, senão que o ensino está em todo o Novo Testamento. Lá em Coríntios, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21, Paulo diz assim, aquele, ou seja, está falando de Cristo, aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Justiça de Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele, ou seja, em Jesus, fôssemos feitos justiça de Deus. Então, o ensino da Bíblia, e muita gente tem dificuldade para compreender esse ensino da graça, esse ensino da justificação, porque basicamente Jesus, ele tomou nosso lugar. A salvação é um ato expiatório, redentor de Cristo, onde o pecador não tem condição alguma de salvar-se, porque a triste condição do homem, conforme foi estudado na lição passada, é uma situação de perdição total e completa impotência, completa incapacidade de salvar-se a si mesmo. Por isso que há necessidade do Salvador. O seu nome será Jesus, disse o anjo Gabriel, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então Jesus é o Salvador, ele é o Redentor, porque a humanidade, o homem, não tem condição alguma de salvar-se a si mesmo. Agora, ao morrer na cruz, Jesus tomou os pecados do pecador. E a justiça de Cristo nos é imputada. Essa palavra, o apóstolo Paulo também, ele usa esta palavra. Então, o que é imputar? Imputar é acreditar, é colocar na conta de alguém. É como se você tivesse a sua conta bancária e alguém fosse lá e você tivesse uma dívida imensa para pagar, não tivesse condição, e alguém fosse lá e creditasse para você, depositasse na sua conta tudo que você precisava ou precisaria para pagar sua conta. E além do suficiente para você pagar sua conta, foi depositado para você muito mais
do que você necessitaria. Então, é isso. O imputar é creditar, é depositar em conta. Então, foi isso que Cristo fez. A justiça de Cristo é imputada, é creditada na conta do pecador que crê em Jesus. Esse é o aspecto. E quando isso ocorre pela fé, pela graça de Deus, ocorre a justificação. O pecador é justificado. Muitos têm dificuldade para entender isso, e eu tenho até uma frase ou um texto bem rapidinho, bem curto aqui, de Vincent Taylor, que ele vigorosamente ele não entende dessa forma a justificação, porque para ele é muito complicado, é muito difícil compreender a justificação e ele não aceita. Vincent Taylor, professor Vincent Taylor. Ele diz assim: a justiça não pode ser imputada a um pecador, tal como a bravura não pode ser imputada a um covarde, ou a sabedoria a um tolo. Se através da fé um homem for considerado justo, isso terá de ser, em um sentido crível do termo, que ele mesmo é justo, e não que outro é justo em seu lugar. Então, para esse professor, ele não consegue compreender a doutrina da justificação que considera a imputação da justiça de Cristo. O pecador é declarado justo. Declarado justo. Então, para esse professor, ou como para muitas pessoas, como pode um pecador ser declarado justo, como pode ser a justiça de outrem imputada a ele, se ele é um pecador? Mas isso é graça de Deus. E a graça de Deus, o ser humano tem dificuldade de compreender, tem dificuldade de assimilar. Então a justificação, ela ocorre pela graça de Deus. E como ela é concedida pela graça de Deus, ela só pode ser recebida pela fé. Só pela fé, e não pelas obras. Romanos capítulo 5, verso 1, o apóstolo diz: justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o relacionamento com Deus, ele é reassumido. Nós novamente estamos ligados a Deus pela sua graça, porque a salvação é um ato da graça de Deus. A salvação vem do Senhor, diz as Escrituras. Pela graça sois salvos, diz o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 2, verso 8. Pela graça sois salvos. Então essa salvação que é pela graça, ela só pode ocorrer pela fé também. Já que é pela graça, ela só pode ser recebida pela fé e não pelas obras. Porque se fosse pelas obras, a salvação seria um pagamento, uma recompensa. Mas a salvação sendo pela graça, como a justificação também, o que Deus precisa para declarar o pecador justo? Deus não precisa que o pecador faça obra nenhuma. É necessário apenas que ele creia em Jesus Cristo e na justiça de Cristo e na salvação que há em Cristo, para que ele possa então, por essa fé em Cristo, a manifestação da graça de Deus, por essa fé ele possa então ser declarado justo e assim ser salvo. Muito simples, mas para algumas pessoas muito complicado, porque o caminho que o homem quer andar às vezes não é o caminho de Deus. O caminho de Deus para o homem, às vezes muito racional, é difícil de se trilhar, mas é o caminho simples da salvação. Costumo dizer que a salvação, compreender a salvação, não é algo
complicado, não é algo difícil. Basicamente, os pilares da doutrina da salvação é justamente pensar que pecador não merece, não tem como se salvar, qualquer obra que fizer é incapaz de salvá-lo, mas Deus, por sua graça, dom imerecido, provê o meio de salvação, e o meio de salvação é Cristo. O justo que morre pelo injusto, o puro que morre pelo impuro. A expiação, no sentido bíblico, é alguém pagar o preço por outrem. Foi o que Jesus fez na cruz do Calvário. Portanto, quando o pecador crê em Jesus, ocorre a salvação e ocorre a justificação. Justificação, que é a declaração de que o homem ou de que o pecador agora ele é declarado justo. Tem outra palavra importante quando se estuda a doutrina da justificação, que é a palavra propiciação. Lá em Romanos capítulo 3, versículo 25, o apóstolo diz: ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados, dantes cometidos sob a paciência de Deus. A propiciação é outra palavra que o apóstolo apresenta quando ele trata da justificação. No Novo Testamento, o uso da palavra propiciação indica que a morte de Cristo cumpriu plenamente as exigências da santidade de Deus, que havia sido ofendida pelo pecado do homem. No Antigo Testamento, o propiciatório, e nós devemos nos lembrar um pouco disso agora, propiciatório que era aquela peça que servia como tampa da Arca da Aliança, aquela peça toda de ouro fundido, onde tinha lá os dois querubins que as suas asas tocavam, que era a cobertura da Arca do Concerto. Aquele propiciatório era o lugar onde o Deus Santo encontrava-se com os homens pecadores. Era ali que o sumo sacerdote, uma vez por ano, ele aspergia sangue no dia do perdão nacional do povo de Israel. Ali o sangue era aspergido. No Novo Testamento, a cruz de Cristo tornou-se o lugar onde Deus irá encontrar-se com o pecador através do sangue de Jesus Cristo. Então a palavra propiciação, ela indica que a santidade de Deus, as exigências da santidade de Deus, elas foram plenamente cumpridas por intermédio de Jesus. O apóstolo João, também na sua carta, no capítulo 2, e versículo 2, ele disse: e ele, ou seja, Jesus, é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Então, a cruz de Cristo, o próprio Jesus, a sua morte, o seu sacrifício na cruz, ele satisfez todas as exigências da santidade de Deus. E, portanto, nele, em Cristo, na sua morte sacrificial, Deus pode agora encontrar-se com o pecador. Então, o Deus Santo, podendo encontrar-se com o pecador, pelo meio que o próprio Deus realizou na cruz, através da morte de Cristo Jesus. Então, essa palavra ela é extremamente importante quando pensamos em justificação. O ensino bíblico da propiciação. Deus Santo, podendo encontrar-se com o pecador, transgressor, no terreno que ele preparou
portanto ele se torna propício, ele se torna acessível através de Jesus. Que coisa linda! A barreira foi totalmente rompida, a porta foi completamente aberta, o véu rasgou-se de alto a baixo. Não foi isso que o evangelista São Mateus ele apresenta no seu evangelho, que quando Jesus ele exclama na cruz, está consumado, e ele entrega o Espírito, e ele morre, o evangelista disse que o véu do templo rasgou-se de alto a baixo. Isso, evidentemente, nos quer mostrar que o caminho para Deus está aberto. Mas o véu só rasgou-se porque Jesus morreu na cruz. Portanto, Deus só se torna favorável ao homem através da obra de seu Filho. Por isso é impossível o homem chegar a Deus se não for por Jesus. É impossível o homem ser salvo e ser justificado se não for através de Jesus. Que coisa linda! Glória a Deus por isso. Essa bendita doutrina da justificação que implica na propiciação, ou nesse encontro com o Deus santo, mas que se tornou acessível ao pecador, que vai a Ele através de Jesus, porque não há outro meio de ir a Deus se não for através do próprio Cristo. João 14,6. O próprio Jesus falou isso. Outra palavra importante ao pensarmos sobre a justificação é a palavra redenção. Paulo usa essa palavra também no capítulo 3 da Epístola aos Romanos e o versículo 24, quando ele diz: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. A redenção que há em Cristo Jesus. E a redenção, ela significa basicamente o livramento de uma escravidão com base no pagamento de um preço feito por um redentor. Então o redentor é aquele que paga o preço para livrar alguém que está escravizado. Ele paga o preço. Então nós temos aí nessa palavra redenção, e eu vou repetir o versículo que o apóstolo Paulo escreveu, 3:24 de Romanos, porque ele fala da justificação, quando ele diz sendo justificados gratuitamente. Observe essa palavra gratuitamente. Gratuitamente pela graça de Deus. Que lindo, né? Gratuitamente pela graça de Deus. Porque a justificação é um dom de Deus. É uma dádiva de Deus. E merecida. Coisa extraordinária, não é? Que Deus maravilhoso. Que salva e justifica o pecador como o dom que ele concede. Esse é o ensino bíblico. Essa é a doutrina levantada na Reforma Protestante. A justificação pela graça de Deus, dom de Deus. Quando Martinho Lutero ele coloca lá as suas 95 teses, né, em 1517, e então deflagra-se a Reforma Protestante, basicamente era um retorno à palavra de Deus e à salvação pela graça e pela fé, como dom de Deus. Porque Martinho Lutero e tantos outros se opuseram à venda dos dons de Deus, da salvação de Deus, que ocorria e, infelizmente, de certa forma ainda ocorre nos dias de hoje. Quando o homem imagina que de alguma forma ele pode alcançar a salvação por algo que ele mesmo faça. Então, com a Reforma Protestante, houve um retorno às doutrinas básicas da fé cristã,
a doutrina da salvação, como a própria palavra de Deus ensina, como dom, como graça, como algo imerecido, como algo que o homem não consegue alcançar por seus méritos e obras, e é unicamente pela obra de Deus e pela graça de Deus. A salvação vem do Senhor e é um dom gratuito da graça de Deus. Justificados gratuitamente. Basta crer. Basta crer. Pela redenção que é em Cristo Jesus. Então é gratuito para nós, mas porque nós temos um Redentor, e o Redentor é Jesus. Então Jesus pagou o preço. Para nós é um dom gratuito, mas para Deus custou o preço da vida de seu Filho. Seu Filho Jesus, que morreu na cruz, o Redentor, que pagou o preço. Pagou o preço para quem? Pagou o preço para a justa exigência de Deus. Alguém erroneamente imagina até que o preço da salvação foi pago ao diabo. Não acredite nisso, isso não é um ensino bíblico. Jamais. O preço foi pago para Deus Pai. A exigência santa de Deus requeria um preço para a salvação e justificação do pecador. Um Redentor. E Jesus na cruz, ele pagou o preço para Deus. Não foi para o diabo. O diabo não tem nada com isso. Nesse quesito, nesse dom gratuito, nessa bendita obra de salvação e justificação, o diabo não tem nada a ver com isso. Tiremos o diabo daí. Não aceitemos que alguém possa sugerir que Jesus alguma vez pagou o preço para o diabo. Nunca pagou o preço para o diabo. Ele pagou para Deus, para a justa exigência de Deus. O profeta Isaías disse: ao Senhor agradou moê-lo. Sim, ao Senhor agradou moê-lo. Foi esse o preço que Jesus pagou. Ele satisfez toda a exigência da divindade. Portanto, ele é o Redentor, pagou o preço. O apóstolo Pedro disse que não foi com prata ou ouro que nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Portanto, só o pecador necessita de um Redentor para ser justificado, porque o Redentor é aquele que pagou o preço da sua salvação e da sua justificação. Portanto, agora, podemos afirmar, como Paulo diz em Romanos 5:1, justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. E Paulo exemplifica essa doutrina da justificação, e ele cita Abraão, que Abraão, antes de ser circuncidado, antes mesmo da prática da circuncisão, ele foi justificado sem as obras, porque ele creu em Deus. Ele cita Abraão como o exemplo de alguém que recebeu de Deus a promessa, recebeu a bênção, porque creu. Ele foi justificado pela fé. Então Paulo usa esse exemplo aí justamente para mostrar aos próprios judeus o fato de que qualquer orgulho nacional, qualquer prepotência de imaginar que alguém possa alcançar a salvação por obras, Paulo relembra o próprio pai da nação, que não foi justificado por obras, mas foi justificado pela fé em Deus. Coisa extraordinária, coisa maravilhosa. As obras, elas são resultados, mas não são causas. Jamais. A pessoa salva, a pessoa justificada por Deus, ele vive uma vida que demonstra tudo isso. Esse é o processo natural. As obras vêm muito depois. Elas não são causa. A causa é o que Deus fez. É o que Cristo fez. Ele é a propiciação. Ele é o Redentor. Ele pagou o preço. E o pecador só é salvo e só é justificado ao crer em Jesus Cristo. Então,
quando essa lição traz para nós essa proposta de pensarmos em justificação, eu novamente enfatizo o que fiz nesse comentário, que nós devemos pensar nessas três palavras: justificação, propiciação e redenção, que está tudo envolvido nessa bendita doutrina da salvação. E cada uma traz o seu aspecto, como eu mencionei aqui, extremamente importante para entendermos que nessa salvação Deus tudo fez e o Espírito Santo oferece ao pecador, e o pecador ao pecador basta crer no que Cristo realizou. Que Deus te abençoe, um grande abraço, e se você quiser, você pode acompanhar o meu canal e inscrever-se também, e que Deus continue lhe dando muitas bênçãos e muitas vitórias. E se porventura você que está ouvindo ou assistindo a esse comentário da Escola Dominical, que você possa, se ainda não o fez, possa ser tocado pelo Espírito Santo, e esta é a minha oração, e você possa crer em Jesus para poder, através dele, se aproximar do Deus Santo e ser justificado e viver uma nova vida no Espírito através de Cristo. Um grande abraço, que Deus lhe guarde.